Segundo o livro de Samuel, capítulo 21, a partir do verso de número 15, nós lemos assim: De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 siclos. Estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o. Feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pelas mãos de Davi e pelas mãos de seus homens. Amém, meus irmãos. Meus queridos, nessa noite nós vamos falar de guerra. Nós vamos olhar para essa situação lá do Antigo Testamento e, de alguma forma, aplicar as guerras que nós vivemos hoje. A palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que foi escrito, e esse versículo fala a respeito dos textos do Antigo Testamento, foram escritos para o nosso ensino. Então, quando você olhar um trecho da Bíblia, por mais estranho que possa parecer numa primeira leitura, entenda, isso foi deixado lá com um propósito, e o propósito é o seu ensino. Nessa noite nós vamos olhar para essa situação de guerra e lembrar a vocês que nós estamos em guerra e que você é um soldado. Essa afirmação, embora simples, e que a gente aprende desde criança quando a gente está na igreja, não é? Que a gente canta "Sou um soldadinho de Jesus" e coisas desse tipo, tem sido muito criticada nos tempos de hoje. Eu entendo, são pessoas muitas vezes criticando movimentos como Marcha para Jesus, que acabam instrumentalizando o povo evangélico com propósitos políticos, acabam falando coisas do tipo: olha, o povo de Deus não é militarizado, não é soldado, não é um povo que marcha e não sei o quê. Mas para pensar, será o que a Bíblia diz realmente a respeito disso? Eu me lembro de um irmão teólogo, amigo meu, vários anos atrás, exatamente aqui, na frente de onde eu estou, ele começou a questionar isso. Porque aonde na Bíblia que diz que a gente é soldado, que a gente é algum exército e coisa assim? Irmãos, a Bíblia descreve a igreja sobre várias metáforas. Fala que nós somos família, fala que nós somos embaixadores por Cristo, fala que nós somos edifício de Deus, lavoura de Deus. Mas será que fala que nós somos soldados? Fala, meus irmãos, e fala muito. Paulo fala a respeito disso com Timóteo, chama ele realmente de soldado de Cristo, e fala que foi o próprio Senhor que o arregimentou para a batalha. Quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito da caminhada cristã por 3 vezes, por 3 versículos diferentes, ele vai falar que a nossa vida é o combate. Em alguns momentos ele vai dizer o bom combate. Quando você olha, por exemplo, para Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 em diante, você vê uma descrição de uma batalha espiritual que nós estamos vivendo. E quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a guerra, que não é contra gente de carne e sangue, ou na nossa linguagem, de carne e osso, né? Como aqui no Brasil a gente fala, mas sim contra seres espirituais. Ele descreve a gente como guerreiro, como soldado que usa uma armadura. Ele usa as mesmas peças que os soldados romanos usavam para descrever que nós estamos em uma guerra.
E se você não sabe disso, se você não sabe que você é um soldado e que você está numa guerra, a chance de dar errado é muito grande. E é por isso que tem muita gente apanhando e perdendo em várias áreas da sua vida. Ministerialmente está perdendo. No casamento está perdendo. Você sabia que seu casamento é uma batalha? Que o apóstolo Paulo, ao falar sobre a vida sexual no casamento, ele vira e fala assim: tomem cuidado para que Satanás não vos tente. Ou seja, o próprio Satanás tem interesse em prejudicar o casamento dos crentes. Irmãos, nós estamos em batalha em cada área da nossa vida. Porque a nossa vida não é simplesmente relevante para Deus quando nós estamos aqui dentro de um templo religioso. Ele comprou a nossa vida por completo e tudo na nossa vida deve glorificar o nome do Senhor. Você está numa guerra. E baseado nisso é que nós vamos olhar para esse texto que nós acabamos de ler. Nesse texto que nós lemos, nós vemos o rei Davi não dando conta de matar um gigante. Quem já conhecia essa história? Levanta a mão. Pouca gente. Porque assim, a gente desde criança ouve muito, né? Que Davi matou o gigante. Que Davi era um rapazinho e deu uma pedrada na cabeça do gigante Golias. Mas a gente não conhece que lá na frente, na história de Davi, tem essa passagem em que mais 4 gigantes comparecem, inclusive um deles é chamado aqui de Golias, o mesmo nome do gigante que ele já tinha matado. O texto paralelo a esse, aquele que conta a mesma história, lá em Crônicas, diz que, na verdade, esse que está sendo chamado de Golias era irmão daquele, não é? De alguma forma, aí ele deve ter se apropriado do nome, alguma situação desse tipo. Mas a história diz para a gente que Davi entrou em guerra com os filisteus e simplesmente ele não deu conta. Ele se sentiu exausto, ele se sentiu fatigado. E eu entendo ele, meus irmãos. Eu voltei para o jiu-jitsu nos últimos dias. Essa semana eu vim em 2 treinos. Espero que eu consiga em 3 na próxima. E meus irmãos, a primeira luta que eu tentei fazer ali, os meninos não precisaram de muita coisa, de muita técnica. Foi só soltar o peso em cima de mim. Eu já estava assim, ó, batendo. Bater no jiu-jitsu é você entregar, sabe? Dizer desisto, né? Aí eu já estava... Porque eu não tinha mais energia nem para levantar o braço. Estava cansado. E meus irmãos, Davi, nessa fase da vida, ele estava velho. Ele não era mais um garoto que ia e fazia um monte de guerra, enfrentava um monte de coisa. Ele estava mais fragilizado. Por quê? Porque já estava chegando no final da carreira dele. A gente percebe que já é o finalzinho do livro, do 2º livro de Samuel. E ele não dá conta, meus irmãos. E talvez você também se identifique em algumas questões. E talvez você consiga enxergar exatamente o seguinte na sua vida, que no passado você enfrentava certas situações com mais facilidade. Você enfrentava certas lutas na sua vida com muito mais tranquilidade. E de repente, talvez no momento que você esteja vivendo hoje, algumas coisas que já foram fáceis, talvez não estejam sendo mais. E eu quero dizer para você que é normal isso, que não é falta de fé, meus irmãos, mas que em cada momento da vida da gente, a maneira da gente enfrentar as nossas guerras, ela é diferente. O Senhor ministrou isso para mim há uns anos atrás, meus irmãos, quando eu estava aí com os meus 3 filhos bem pequenos, e eu estava acostumado a minha vida inteira num ritmo muito frenético de fazer de tudo, sabe, no reino de Deus. Eu tinha ministério fora, rodando, viajando, e ao mesmo tempo aqui na igreja local. Em cada época eu tive que ir adaptando. Antes eu era solteiro, não tinha ninguém. Depois eu tinha uma namorada, depois eu estava casado. E a própria Bíblia ensina para a gente que a gente precisa dar atenção em casa. E daqui a pouco eu tinha um filho, daqui a pouco eu tinha 2, daqui a pouco eu tinha 3. E aí meus irmãos não estavam dando conta de fazer tudo da mesma maneira como eu fazia. E você sabe o que Deus ministrou no meu coração? Um texto lá do encontro de Esaú com Jacó. Quem conhece a história aí se lembra, os 2 irmãos brigados há muito tempo, eles se reencontram, eles fazem as pazes, e Esaú fala, vem comigo agora Jacó, vem com o meu exército, a gente vai cavalgando na frente. E Jacó olha
para aquela renca de gente que vinha com ele, né? A família dele tinha crescido bastante. E ele vira para o irmão e fala assim: olha, agora eu preciso ir no pasto do gado e dos meninos. Uma renca de criança pequena. Ele não ia dar conta de correr do jeito que ele corria mais. Mas presta atenção, Jacó ia chegar no mesmo lugar. E o detalhe, ia chegar carregando a família inteira. Entendeu aí o mistério? Não quer dizer, meus irmãos, que eu não vou servir a Deus nesse tempo. Muito pelo contrário, agora eu vou servir carregando todo mundo junto. Carregando a herança que o Senhor me deu. A guerra continua feroz, meus irmãos, mas a maneira da gente enfrentar muda. E é isso que Davi começou a experimentar. Antes, quando ele matou o gigante, era só ele com a sua fé. Era o povo de Israel todo amedrontado e aquele gigante afrontando e ninguém tinha coragem de fazer nada. E ele sozinho com a sua fé em Deus foi lá e teve a vitória com o Senhor do seu lado. Mas agora, meus irmãos, existia gente com ele. E esse é o coração dessa mensagem. O nome dessa mensagem é Os Gigantes que Você Não Derrota Sozinho. Existiam outras pessoas junto com Davi. Pessoas com as quais ele podia contar, como a gente percebe ali no texto, que veem a situação dele e se colocam na batalha em favor. Gente que aprendeu com ele como é que matava gigante. Gente cheio de fé, igual ele mesmo teve quando matou o gigante, e entra na frente e resolve o problema. Irmãos, como é maravilhoso ter gente assim do nosso lado. Eu olho para essa história e eu vejo muitas situações ao longo da nossa vida ministerial. Eu me lembro um tempo que a gente morava muito longe daqui da nossa igreja. A minha família pegava 3 ônibus para chegar aqui. E a gente estava num período de mutirão de construção. Essas salinhas aqui atrás que depois a gente derrubou para fazer o templo, mas foi útil durante um tempo, né? E eu me lembro que em um determinado sábado, o meu pai não pôde vir para cá para estar junto com os irmãos. E teve um velho na igreja que falou assim: se o pastor não vem, também não vou ajudar em nada não. Né? Aquelas ideias assim: o líder tem que estar em tudo. Irmãos, misericórdia. Se eu fosse estar em tudo que essa igreja faz muita coisa. Eu orei tanto para essa igreja ser uma igreja relevante nesse bairro, que se eu fosse estar em tudo que acontece, eu ia ter que fazer alguns clones de mim, né? Mas, meus irmãos, o cara teve coragem de falar isso. Você sabe por quê? Porque não é alguém que realmente se possa contar. Aqui a gente viu esses homens virando e falando assim: não, você não precisa nem vir para a guerra, não. Eu pulo na frente. Irmãos, nós estamos vivendo uma guerra. Mas existem certas batalhas que talvez você esteja perdendo, porque você não entendeu que você faz parte de um exército. A mensagem dessa noite é principalmente para te ajudar a lembrar que você não está sozinho. Que se cada um dos servos de Jesus é chamado de soldado de Cristo, nós compomos um grande exército. E guerra a gente luta em equipe, meus irmãos. E a gente precisa entender a seriedade disso. O simples fato de você pertencer a uma igreja já te dá vantagem numa guerra. Você sabia disso? Você tem noção de quanta gente ora por você só pelo fato de você ser parte de uma igreja? A maior parte das pessoas não sabe. Mas o pastor Osias, ele fica no pé das secretárias querendo a lista atualizada dos membros da igreja, com quem saiu, com quem entrou, para orar por cada uma das pessoas. Existe uma bênção estendida sobre o povo de Deus, que vai além da sua capacidade de perceber, irmãos. Às vezes eu estou em casa, eu sinto um trem esquisito. Uma coisa estranha dentro do coração, um aperto, como se alguma coisa de ruim estivesse acontecendo ou por acontecer. Eu penso, não, eu estou tendo uma crise de ansiedade, o que é isso? Não é. Às vezes pode ser, mas às vezes não é. E eu começo a orar: meu Deus, guarda a tua igreja, guarda os meus irmãos, protege os casamentos. Eu começo a entrar em batalha, meus irmãos.
Eu vou e compartilho com a Jennifer, eu estou sentindo a mesma coisa, ela fala, e a gente começa a orar por vocês. E eu sei que isso não é prerrogativa simplesmente da minha pessoa, porque estou aqui numa posição de liderança. Eu sei que muitos de vocês vivem a mesma coisa. Irmãos, cada vez que eu passo de frente de uma igreja que nem nossa é, de pastores que eu conheço, eu já passo orando por eles, eu passo em frente à igreja do pastor Eliezer, eu já vou, prospera esse povo, fortalece o pastor Eliezer, abençoa a família dele. Eu passo aqui, meus irmãos, em frente à pastora Tânia aqui, nossos vizinhos, oro por eles, vem, da mesma forma a gente vai intercedendo, meus irmãos. Que dirá da nossa própria família? Só pelo fato de você ser parte de uma igreja, você está debaixo de um nível de proteção em uma batalha que as outras pessoas não estão. E é por isso que Satanás tem operado tanto para esfriar o amor das pessoas, desgostá-las de estar na presença de Deus, tirar delas a disciplina de estar presente nos cultos, porque ele sabe que você, separado, você se torna vulnerável. Existe uma frase antiga que o nosso querido irmão Martinho sempre fala, que é o seguinte: cai-te tu fora do bando, vira comida de onça. Eu acho que é ditado lá do norte, sabe? Cai-te tu é aquele porquinho, né? Separou do bando, vira comida de onça. Fique atento a tudo aquilo que tenta afastar você da comunhão dos irmãos. Uma picuinha que não justifica uma amargura tão grande no coração, sabe? Uma preguiça que você não sabe de onde que vem. Uma conversa atravessada que você ouve, que rouba a sua alegria de estar no meio dos irmãos. Irmãos, a gente está numa igreja muito boa, pelo amor de Deus. Eu já vi cada coisa horrorosa acontecendo dentro de igreja que vocês não têm noção. Vocês estão aqui num ambiente de liberdade espiritual, de uma adoração viva, contagiante. Um povo vibrante, cheio de fé, que cuida das crianças verdadeiramente como Jesus, que evangeliza os adolescentes e a juventude, meus irmãos, que trata das famílias. E às vezes tudo que Satanás precisa é jogar no seu coração a sementinha da dúvida, para que você perca a sua alegria de estar no meio do povo de Deus. E aí o que faz? Se você baixar a sua guarda, você vai se afastar. E cai-te tu, longe do bando, vira comida de onça. Quem tem igreja não luta sozinho. Você pode repetir essa frase? Você vai repetir agora para sair no microfone para quem está em casa. Você que está em casa, você não está sozinho, porque quem tem igreja não luta sozinho. Você ouviu? Se José Matias e Williane estiverem acompanhando o culto lá do hospital, vocês não estão sozinhos. Tem gente que ama vocês. E a gente está aqui lutando uns pelos outros. Cada vez que um irmão aqui, desde a sala de oração, falou: Senhor, aviva a tua igreja. Você que estava lá com morte te rondando, já recebeu uma porção de vida de Deus, porque alguém aqui orou: aviva a tua igreja. Isso é para quem é igreja, meus irmãos. Cada palavra de oração sobre a igreja alcança você. Mas existem mais lições poderosas nessa história. Você vê que aquele primeiro homem de Davi ali, aquele soldado vai lá, mata o primeiro gigante, eles juntam todo mundo e falam assim: ô rei, a partir de agora não vem mais para peleja não, né? Imagina o sofrimento deles lutando, né? Além de atacar os filisteus, ter que ficar guardando o rei ali, no meio daquela confusão de flecha, de espada, de tudo. Esses homens, eles estavam dispostos a arriscar a própria vida para entrar na frente do irmão amado deles. Irmãos, isso é um retrato do que é a igreja de Jesus. Porque a gente aprende lá, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. E nisso conhecemos o amor que Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos amigos.
O verdadeiro amor é você ser capaz de se colocar em posição de risco, em posição de ser prejudicado, em favor dos seus amigos, dos seus irmãos. E como é bom você estar num ambiente onde as pessoas se importam com você a esse nível. De virar e falar assim, olha, eu não quero você se expondo a esse perigo, deixa eu entrar no perigo no seu lugar. Você tem gente na sua igreja que te ama a esse nível. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso só acontece com quem consegue criar laços suficientemente fortes que permitem isso. O objetivo da igreja é isso, que a gente esteja nesse nível de laço um pelo outro, de um amor forte um pelo outro. Mas olha, se você é só um nome para outra pessoa, um rosto para outra pessoa, e essa pessoa nem sabe as lutas que você está passando, dificilmente você vai criar esse tipo de laço. Existem pessoas que chegam atrasadas no culto, e elas saem logo que acaba. E não trocam um abraço, uma palavra com ninguém. Eu não estou aqui para julgar quem faz isso. Cada um sabe do seu cada um, mas eu te digo, você vai ter dificuldade para criar laços com as pessoas. Quantas pessoas aqui sabem o seu nome? E eu vou virar o jogo agora. Você sabe o nome de quantas pessoas? E dessas pessoas que você sabe o nome, o que você sabe da luta que essas pessoas estão passando? Eis um dos motivos porque eu amo célula. Eu fiquei 2 semanas sem célula, já estou sentindo uma falta muito grande. Irmãos, a última célula que teve lá em casa, os irmãos foram abrindo o coração num nível e contando batalhas que estavam vivendo, sabe? Que de repente não teria lugar na face da terra, que eles teriam tanta liberdade para fazer aquele tipo de oração que eles estavam pedindo. Gente que viu que estava num ambiente de confiança tal, disposta a desenvolver elos que permitem amar e serem amados nesse nível. Nós temos tantas coisas que nos fazem conviver e conhecer uns aos outros. Quer ver que coisa legal? A gente ir para frente de combate com os irmãos. Os irmãos que combatem com a gente em retiro espiritual. Que viram noite orando pela vida de gente que a gente acabou de conhecer. Irmãos, você está ali frente a frente, lado a lado, melhor dizendo, com seus irmãos em situações de guerra. Você vai desenvolvendo um nível de amor, de intimidade, laços de afetividade mesmo, sabe? Que muitas vezes em outros momentos demoraria anos para se desenvolver. Mas eu não digo simplesmente da presença nesses eventos. Você quer ver uma coisa que desenvolve isso em nós? É a gente estar no dia a dia da igreja. Irmãos, evento é fácil, as coisas pegarem fogo, não é? Está todo mundo ali, já foi preparado para isso. Já foi na expectativa que Deus vai fazer alguma coisa. Você quer ver que legal é esses cultos de domingo de manhã, que o pessoal nem acordou direito ainda. E cadê o irmão com a chave, meu Deus do céu? Né? Cadê? Vamos. Eu me lembro aí de culto, a ministrante foi cantar assim, qual era a música? Era como se fosse assim, dá vontade de pular, e nem ela tinha vontade, sabe? Estava naquela sonolência, mas os irmãos estavam ali, lado a lado, lutando. De repente um dá um glória a Deus, outro dá um aleluia, aquilo pega fogo em um, pega fogo no outro. Eu já vi uns cultos, meus irmãos, de quarta-feira de chuva, que ninguém dava nada por eles, que Deus derramou fogo no meio da igreja, sabe? Quem está perseverando no dia a dia, nessas pequenas coisas, lavando o prato lá naquela pia, né, pastor Marcos André, até altas horas da noite, 11 horas da noite numa quinta-feira, né, irmão Jussiel, irmã Talita, esperando alguém ainda vir buscar criança para fechar a igreja. São nessas coisas do dia a dia que a gente vai desenvolvendo laços, que a gente começa a se importar com o nosso irmão em níveis que eles deixam de ser simplesmente um nome, um rosto, alguém que faz parte da mesma igreja. Eles se tornam companheiros de batalha. Então, meus irmãos, é muito mais do que simplesmente você estar coberto num exército de proteção. É você ter
com você pessoas e ser para essas pessoas alguém como esses homens foram para Davi. Não vem para o perigo não, deixa que eu pulo na frente, deixa que eu luto no seu lugar. É isso, meus irmãos. Se você não tem isso na sua vida, você está vivendo o reino de Deus errado. Você está vivendo o reino de Deus errado. Vem viver o reino de Deus certo. Que é esse, conforme a Bíblia, com laços íntimos mesmo, entre um e outro. Mas o texto continua. E depois desse primeiro gigante, vai sendo descrito novas batalhas. Batalhas diferentes, e os filisteus parece que vão guardando, né? Quando você pensa que já acabaram os gigantes, ele solta cada um pior do que o outro. E aí vai mostrando o peso da lança, como era a armadura. Esse aqui tinha um dedo a mais em cada mão, em cada pé. São coisas que o narrador vai mostrando para dizer, olha como é difícil. Olha como foi assustador. As guerras, as batalhas vêm em ondas. Os gigantes continuam aparecendo. Não é matar um leão por dia, matar um gigante por dia. Não é? Mas, meus irmãos, cada um deles foi sendo derrotado. E esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Cada um foi derrotado por uma pessoa diferente. Não foi Davi o matador de gigantes. Ele tinha derrotado primeiro, lá atrás, novo. Agora esse texto mostra para a gente que cada um matou um gigante diferente. Você sabe o que é isso? Isso para mim tipifica a realidade de uma igreja. Porque Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. Deus distribui os dons dele, igreja fora, para que um dependa do outro para vencer a guerra. Um dia foi você que derrotou o gigante, mas outro dia foi outro que veio e derrotou para você e salvou a sua vida. As batalhas, elas continuam vindo, as guerras continuam acontecendo, e Deus vai usar os seus irmãos para dar vitória para você, e Deus vai usar você para dar vitória para os seus irmãos, mas sempre será Deus. Quando você chega no final desse texto, o capítulo seguinte é um cântico de Davi, que basicamente é o mesmo texto, com pouquíssimas diferenças, do Salmo de número 18. Atribuído também a Davi, porque foi a mesma situação. Não foi simplesmente esses caras sendo valentes e derrotando façanhas militares da antiguidade, não. Davi está mostrando que foi Deus agindo em cada uma dessas situações. Deus agindo por meio da vida dele. Deus agindo por meio de um cara chamado Jonatas. Eu não vou lembrar o nome de todos eles, né? Jonatas era o mais facinho, cada um nome pior do que o outro. O nome dos gigantes é mais difícil ainda. Cada um desses homens usado em uma circunstância. Vamos trazer para a sua vida. Você está numa igreja cheia de homens e mulheres de Deus. Tem muita gente de oração aqui dentro. Tem gente simples que você olha e não vai dar nada por ela. É só uma criança, é só um adolescente bagunceiro. Nós temos adolescentes lá em cima agora, meus irmãos, com as mãos estendidas, orando para que Deus faça uma obra tremenda na sua vida. Isso é igreja. Tem gigante que vai cair na sua vida hoje, porque alguém está liberando uma palavra de oração sobre a sua vida. A igreja é assim. Você precisa dos seus irmãos e eles precisam de você. E é desse jeito que os gigantes vão cair. A gente vai entrar num momento agora da nossa mensagem, que é um momento prático. Eu estava orando pelo culto dessa noite, bastante aí nos últimos dias. A bem da verdade, eu queria pregar outra mensagem que está queimando no meu coração, mas eu senti o Espírito Santo falando, não é para hoje é essa, sabe? E aí eu comecei a perguntar para Deus, o que o Senhor quer que a gente ore a respeito desse culto? E eu senti, eu compartilhei com a Jennifer, sem eu falar o que era, ela falou a mesma coisa, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Nós estávamos aqui antes do culto começar numa sala de oração grandona. A gente teve que empurrar essas cadeiras para trás, tinha aqui umas 50 pessoas, sei lá, clamando. E a gente começou a orar por esse culto. E eu falando assim, que se ouça um barulho de gigantes caindo aqui nesse lugar. Talvez o gigante esteja atacando o seu casamento.
Talvez esteja atacando o seu ministério. Irmãos, é hora de você confiar e depender de Deus na vida dos seus irmãos, confiando nos seus irmãos e dependendo deles, para que eles guerreiem com você, porque presta atenção, existem gigantes que você não vai derrotar sozinho. E a gente vai entrar no momento prático da nossa mensagem. E a gente vai ter a chance de atacar situações de guerra na nossa vida, para sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé. A gente vai fazer um certo percurso. Irmão Jair, irmã Érica, não vão embora sem me dar um abraço, não. Saudade de vocês. Que bom ver vocês. Meus irmãos, a primeira oração é uma preparação para a guerra. Você vai se apresentar diante de Deus, pedindo para Ele mostrar se você colocou barreiras para o relacionamento com o seu irmão. Se você de alguma forma se atrapalhou de ser igreja, você nesse momento vai tirar esse peso de você e vai falar: eu me abro para ser irmão com as pessoas que eu me fechei para isso. Você vai deixar que Deus lave esse sentimento de isolamento, essa craca de imundícia que cercou o seu coração. Você vai pedir para Deus tirar isso de você. E você vai se render dizendo: eu me rendo, Senhor. Eu sou um exército com essas pessoas. E eu estou aqui para ser bênção na vida delas e para elas serem bênção na minha vida. Essa vai ser a primeira oração. E depois eu vou falar o que vai rolar. Pode começar. Toda craca de imundícia, de sentimento faccioso, separatista, de isolamento, de murmuração, cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra agora em nome de Jesus. Que haja quebrantamento, para que haja unidade, para que haja fluir do poder de Deus, em nome de Jesus. Equipe Mirra, clame ao Senhor. Perdoa, meu Pai, a confissão, o pecado de cada um, mediante a confissão de pecado. Que as barreiras caiam por terra, meu Pai. Toda barreira caia por terra, meu Deus. Para que a tua igreja seja vitoriosa na unidade nesse momento, meu Pai. Em nome de Jesus, venha. Vem, Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero, agora, nesse momento, aqui na frente, todos os líderes de ministério que estão presentes, inclusive líderes de equipe de oração, vem para cá nesse momento. Porque os gigantes vão começar a cair, primeiramente com relação aos ministérios que têm guerreado na nossa igreja. Quem aí é membro de um ministério, já vai olhar e já vai pensar em alguns desafios, em algumas lutas que precisam ser vencidas. Mas se você não faz parte, não sabe nem qual é a luta que eles estão vivendo, você vai clamar nesse momento por uma reviravolta na vida desses ministérios. Ah, pastor, quer dizer que está ruim? Não, quer dizer que a gente gosta quando Deus dá uma reviravolta. Quando Ele pega os gigantes que estão caçoando do povo de Deus e dá um bicudo neles para longe. É isso que a gente quer. Cada um desses líderes está enfrentando guerra todos os dias, meus irmãos. E eu quero que vocês clamem agora como exército do Senhor, para que gigantes caiam, que a partir desse momento, eles entrem num nível totalmente diferenciado nessa batalha. Levanta suas mãos.
Usa a sua fé, valente de Deus, valente, soldado de Cristo, guerreiro do exército de Cristo. Usa a sua fé, libera uma palavra de vitória sobre cada um desses gigantes. Eu coloco diante do Senhor os líderes que não estão aqui, mas fazem parte dessa equipe. Eu coloco diante do Senhor cada um deles, meu Pai. Os líderes que por alguma razão não conseguiram estar presentes. Que o Senhor venha também agindo no ministério e na vida deles, no nome de Jesus. Nós miramos agora na testa de cada um desses gigantes. Nós miramos com fé, porque o que é um gigante perto daquele que fez o universo, que os céus dos céus não podem conter? Grande é o Senhor, em nome de Jesus, toda barreira, tudo aquilo que tem se levantado para atrasar, para atrapalhar de alguma forma, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo engano nos corações caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda pedra de tropeço saia do caminho em nome de Jesus. E que o Senhor venha fortalecer cada líder em fadiga, como aconteceu ali com Davi, meu Pai. Coloca junto deles pessoas com as quais eles possam contar, meu Deus. Valentes para entrar na frente, na batalha e guerrear juntos. Que eles nunca se sintam sozinhos diante da peleja, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento. Líderes, voltem para os seus lugares. Agora nós vamos orar por família e casamento. E se você está aí, do lado da sua esposa, do lado do seu marido, mão com mão, quero chamar minha esposa aqui nesse momento. Se tem filhos juntos, os filhos abraçam ao redor. Você, meu filho, vem para cá. A Aleph de vez em quando foge do culto das crianças para ouvir a pregação dos adultos. Isso é preparação, meus irmãos, maior do que qualquer seminário. Abraça aí. Você nesse momento vai guerrear pelas outras famílias. Você não vai guerrear pela sua nesse momento. Você vai concordar em oração, mas vai orar de olho aberto. E olhando para as outras famílias que estão aí. Você vai ver algumas pessoas sozinhas. Você é família dessa pessoa. Amém? Você vai guerrear como quem guerreia pela sua própria casa. Todo mundo entendeu? Olha ao redor. Você vai orar de olho aberto e vai liberar palavras de bênção, palavras de vitória. Pode começar. Deus, eu oro nesse momento, Pai, por cada uma dessas famílias, meu Deus. Em nome de Jesus, por esses que estão, meu Pai, lá na galeria guerreando, meu Deus. Por esses que estão de casa e não puderam vir, meu Pai. Por esses, meu Deus, que estão aqui nessa noite, mas estão despedaçados por dentro. Estão, meu Deus, em lutas terríveis que ninguém sabe, meu Pai. Em nome de Jesus, que essas famílias saiam daqui, tendo jogado por terra todo gigante, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro nesse momento, mirando os problemas nos casamentos, os relacionamentos sem esperança, que desacreditaram que pode dar certo. Nós miramos ali, meu Deus, que haja um renovo nessa noite, que esse gigante seja chutado, pisado para longe, meu Pai, e venha vitória, meu Deus, o teu povo. Todo espírito de divórcio caia por terra, em nome de Jesus. Nós clamamos por aqueles que estão enfrentando problemas na área da saúde dentro da família, em nome de Jesus. Que essa noite seja também uma noite de cura. Que essa noite seja uma noite de restauração. Nós clamamos por aqueles
que tem lutado com pessoas da própria família se desviando do Evangelho, se afastando da presença do Senhor. Existem membros da família já desviados, meu Pai. Às vezes dentro da igreja, meu Deus, nós clamamos nesse momento por um agir sobrenatural do Senhor, trazendo quebrantamento, meu Deus, em nome de Jesus. Clamamos por restauração em cada família. Clamamos para que o Teu Espírito Santo venha converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Que haja unidade dentro de cada casa, meu Pai. Clamamos, meu Deus, pelas crises financeiras que têm tirado a paz de tanta família, em nome de Jesus. Faça uma reviravolta, meu Pai, em nome de Jesus. Guarda e protege cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Agora chegou naquele problema, meus irmãos, naquele que veio no seu coração, no início da mensagem, quando eu falei, sabe aquela luta, sabe aquela guerra que você está vivendo? Pois é essa mesmo. A gente vai mirar, vai enfrentar esse gigante e vai derrubar. E sabe como vai ser? Vou contar para vocês como é que vai funcionar. A gente vai sair do nosso lugar e a gente vai encontrar talvez gente que você nem saiba o nome. E você vai contar qual é o gigante que você quer sair daqui com ele derrotado nessa noite. E esse irmão vai falar com você. E olha, presta atenção, não perca essa oportunidade, porque Deus vai derramar coisas tremendas aqui nessa noite. Não deixe a timidez roubar você dessa experiência com Deus. Você vai sair, vai procurar alguém. Não serve eu ficar aqui com quem já é da minha família, não, é igreja. Você precisa viver essa experiência de encontrar alguém que vai guerrear por você. E você vai contar o que você está passando. Deixa essa pessoa liberar milagres sobre a sua vida. Isso vai tomar alguns instantes. Eu vou pegar o violão, vou começar a adorar aqui. E as coisas vão acontecendo. E eu creio que curas vão acontecer. E que milagres vão acontecer. E que reviravoltas vão acontecer. E você que está aí à distância, acompanhando essa live, coloca aí nos comentários, expõe aí qual é o gigante que precisa ser derrotado. E eu quero falar nesse momento para a equipe Mirra, que está lá em intercessão agora. Nesse momento vocês vão descer. Vocês vão poder expor também os seus gigantes. Amém. E vão poder orar diretamente por cada pessoa. Vou orar primeiro por vocês, por esse momento. E quando eu for começar a organizar o violão para tocar, você já sai, acha alguém e já começa. Amém? Pai querido, nessa atmosfera de adoração que nós estamos construindo, que seja liberado do teu trono de glória, poder, para trazer vitória sobre cada uma dessas guerras, meu Deus. E que essa noite seja uma noite marcante na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode começar. Aleluia. Dá um abraço apertado em quem está do seu lado e vai voltando para o seu lugar. Retorna para sua cadeira para a gente encerrar o nosso culto. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Ele bem forte. Algumas pessoas, a partir dessa noite, deixaram de ser só um nome para outra. E ficaram sabendo de coisas íntimas a respeito da outra. E às vezes grave, que você não tinha noção que o seu irmão estava passando. Isso é o exército de Cristo, meus irmãos. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade, ainda estão sendo tratadas devagarzinho nessa área, de conseguir se abrir, de conseguir ir. Mas eu quero orar por você que de repente ninguém orou por você. Vamos orar por esses irmãos que ninguém orou por eles.
Pode ser que tenha no nosso meio, e eu creio que tem. E se você é essa pessoa, vira para Deus e fala assim: sou eu, meu Pai. E a gente vai orar por você agora. Meu Deus, que esse irmão também volte para casa com seu gigante derrotado, meu Pai. Para a glória e honra do Senhor. Nós não sabemos qual é o tamanho do problema, meu Pai. Mas nós tomamos esse problema para a gente agora, nesse momento. E declaramos que eles também são nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.